nós vamos falar sobre restaurar a prioridade da adoração a Deus. Porque muitas vezes, ou para alguns, a maioria das vezes, o Senhor está em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, sexto, sétimo lugar. E não é dada a devida atenção a que o próprio Senhor diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele irmão Led, deixa aí, obrigado. Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas, porque senão Ele não será o último, Ele não será o segundo. E antes de começar essa mensagem, eu queria ilustrar para você um jardineiro dedicado, um homem que cuida bem das suas plantas. Quem aqui gosta de cuidar de plantas e tem plantinhas em casa, né? Coisa boa, né? Você está ali acordando cedo para aguar elas, acordar bem cedo para aguar as plantinhas, né? Glória a Deus, como que é bom. Imagine um homem ou uma mulher bem dedicado nessa labuta aí, vivendo, cuidando, podando, mas essa mesma pessoa que é dedicada com suas plantinhas, ela tem uma área do seu jardim que ela não cuida, por estar longe, mas ela é ligada com esse mesmo jardim que é bonito. Ela não rega, ela não cuida, ela não poda, ela não limpa, e ela deixa lá. E quem é bom cuidador de plantas aqui sabe que essa parte que não é cuidada, ela vai dar muito trabalho para a parte que é cuidada. Porque dali vem o quê? As ervas daninhas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós cuidamos somente de uma parte e não do todo, a gente acaba deixando aquilo que é mais importante de lado. Quando a gente olha somente para um lado da nossa vida e esquece de ver o outro, a gente acaba negligenciando aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Na Segunda Guerra, tem uma moça chamada Corrie ten Boom. Eu não sei se o nome dela é assim, porque ela é holandesa, tá? E ainda não estou habilitado com a língua deles. Mas essa moça era uma cristã, uma mulher cristã, no meio da Segunda Guerra. Essa mulher, ela começou a ver a perseguição aos judeus que ocorria ali, e ela começou a ajudar, porque ela sabia para onde eles estavam levando aquelas pessoas, para a morte certa. Ela começou então a ajudar aquelas pessoas. Aquelas pessoas começaram então não somente a ser ajudadas, escondidas, levadas para outros lugares, para não entrar num momento que foi um dos mais terríveis da história da humanidade. Mas essa mesma mulher foi traída por aqueles que ela ajudava. Ela foi presa, foi levada para um campo de concentração. Aquela mulher que ajudava as pessoas não ir para lá, aquela mulher que cuidava e que passava situações terríveis para ajudar outras pessoas a não irem para lá, passou a estar lá. Torturada, forçada a trabalhar de forma tão terrível. Mas aquela mulher não deixou de seguir o Senhor. Aquela mulher aproveitou a oportunidade que ela tinha de estar dentro do campo de concentração e começou a ensinar o Evangelho para aquelas outras mulheres que estavam presas com elas. O que essa história tem de valor para nós? Que mesmo em situações difíceis, a gente não pode deixar de servir ao nosso Deus. O livro de Ageu começa então no capítulo 1 dizendo o seguinte: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continuava a ser destruída? Esse povo estava vivendo num momento logo depois do exílio, logo depois que eles tinham sido libertos da escravidão. E eles voltaram para suas casas e, nesse momento, iria reconstruir.
construir novamente a cidade, construir os muros, construir o templo, construir a sua vida novamente. Tudo tinha sido destruído. Eles estavam como escravos para um povo estranho, mas o Senhor os resgatou e trouxe de volta. E aquele povo voltou, mas ao chegar na sua cidade, no seu lugar, eles negligenciaram o Senhor. Passaram a olhar para o Senhor como mais um. E, de fato, isso pode acontecer porque quantas e quantas pessoas não recebem boas dádivas do Senhor e acabam esquecendo? Quantas pessoas não se aproximam do Senhor por causa de doença e dificuldades e dívidas, e quando aquilo ali é sanado, quando aquilo ali é resolvido, ela não volta mais. Ela deixa de lado. Por isso que a palavra do Senhor nunca disse isso, quem não vem pela dor, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim que a Bíblia fala sobre salvação. Quando a Bíblia fala sobre salvação, ela diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser somente Jesus Cristo pode salvar. Não existe nenhum nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus Cristo. E aí alguns querem colocar que a dor ou o sofrimento pode salvar. Não é verdade. A dor e o sofrimento, eles nos fazem sim chegar mais próximos do Senhor, como às vezes o filho pródigo. No momento de derrota, de gastar tudo, de ver agora com tanta fome, que está pensando em comer a lavagem dos porcos, ele se arrepende. Ele quer voltar. Na casa do meu pai, os empregados comem melhor. Então eu vou voltar. Mas o arrependimento dele não era porque ele queria o pai dele morto, porque ele pegou o dinheiro da herança e gastou. É porque eles não tinham mais nada. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Esse povo volta, mas esquece do Senhor. Não coloca o Senhor como primeiro e nem como último. Eles não ligam mais para o Senhor. E o primeiro ponto da mensagem aqui é: reconhecendo a negligência espiritual, o Senhor nos chama a um arrependimento. Foi Ele que tirou esse povo com mão poderosa, mas agora esse povo se esqueceu dele. Esse povo não liga mais para Ele. Ou liga para Ele em momentos de festa, em momentos de celebração, em momentos de angústia, mas quando é para viver a sua palavra, viver o seu reino, não querem. Uma coisa que essas pessoas deixaram de fazer, participar das reuniões. Nós aprendemos hoje de manhã que aonde estavam ali 10 judeus, poderia ter uma sinagoga. E eles se reuniam todos os sábados para falar sobre a lei do Senhor. Há um princípio na palavra de Deus que é de adorá-lo, reservar um dia de descanso para adorar a Deus como Senhor e Salvador. Mas quantos negligenciam isso? E é pecado. Por causa de uma luta que às vezes nós temos com seitas e outras coisas que afirmam que somente pode ser salvo quem faz isso, quem faz aquilo outro, e negam a salvação vinda por Jesus, às vezes nós esquecemos que existe sim um dia, existe um princípio de descanso, onde nós devemos estar adorando ao Senhor e entregando aquele dia a Ele. Muitos entregam o seu dia para tantas outras coisas, esporte, lazer, entretenimento, e nem sequer lembram dele. Quantas e quantas pessoas aqui, eu me deparei com uma realidade totalmente estranha, porque desde pequeno, a gente, domingo na igreja, vivendo um relacionamento de comunhão e tal, e vivendo o Senhor, até quando eu cheguei a um tempo dos 16, dos 15 aos 17, a ficar meio desanimado, meio afastado, sempre domingo era o dia do Senhor. Era o dia de estar com o Senhor. E aí, quando volto, aí isso acende mais no meu coração. Nunca deixei de frequentar, de estar diante do Senhor, em comunhão com os irmãos. Mas quando chego aqui, eu percebo que existe uma cultura totalmente estranha. Aonde eu costumo falar isso, as pessoas vêm aqui na terça, se ela vem na terça, ela não vem no domingo. Se ela vem no domingo, ela não vem na terça. Se ela vem terça e domingo, ela só vem no outro mês. Foi isso que o Senhor pediu?
A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da Sua Palavra, a transformação que Ele tem feito através de Sua Palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. É isso que o Senhor nos deu como um princípio de adoração a Ele, que temos que nos reunir em comunhão. Hebreus vai dizer, não deixem de congregar, como alguns fazem. Não deixem. Mas a gente negligencia e faz isso com uma naturalidade tão normal que às vezes dá até medo. Porque aquele que não separa o melhor, o todo para o Senhor, não vai separar aquilo que é dele. Aquele que não prioriza ele em primeiro lugar, não vai priorizar ele em segundo. E esse povo aqui acabou negligenciando a vida espiritual, a busca pelo Senhor, porque eles voltaram, não eram mais escravos, estava tudo bem, estava tudo acontecendo de forma legal, os negócios estavam sendo feitos, as coisas estavam sendo reconstruídas, e deixaram Deus de lado. Esse mesmo povo que quando estavam com escravos, ó Senhor, quando vai demorar ainda que o Senhor se levante para nos ajudar? Até quando nós vamos ver esse povo estranho nos dominando como escravos? Levanta-se, Senhor, coloca a tua mão. Mas quando o Senhor se levantou, quando o Senhor cumpriu a sua palavra, o povo abandonou ao Senhor. E tudo isso que está escrito no texto bíblico, está escrito para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para que a gente não faça ou não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Mas às vezes, nós negligenciamos ao Senhor. Damos mais importância às nossas coisas cotidianas do que ao Senhor. Às vezes não ora mais, não busca mais o Senhor direção, não lê mais a Bíblia, não tem mais intimidade com a Bíblia. Abre tua Bíblia no livro de Ageu, aí já fala, misericórdia, meu, onde é que está isso? Aí vai o pastor falar, abre no índice. Aí piorou tudo. O que é índice? No sumário, vai lá ver. Sumário? Rapaz, eu nunca vi esse livro na Bíblia. Sumário, o pastor é doido, né? Onde ele está procurando essas coisas? Meu Deus! Eu posso afirmar que se nós, você que tem 1 ano de convertido, até 2 anos, por favor, fique tranquilo, não estou falando de você. Agora você, que tem mais de 2 anos de convertido, e você não conhece a sua palavra, você está negligenciando ao Senhor. Você não sabe por que ela é dividida em 2 partes, porque são 66 livros. Você não sabe quais são os profetas maiores, menores, você não sabe. O povo negligenciou, abandonou. Essa é a mensagem que ele traz aqui no capítulo 1. Que a negligência espiritual é um problema sério. É um problema mais sério que eles estavam enfrentando e eles não estavam entendendo. Não somente isso,
esse problema sério pode afetar a nossa comunhão com Deus e na busca pela santidade. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Buscar a paz com todos, a justiça, né? E a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E um povo que estava assim envolvido com assuntos de outros deuses, imoralidade, coisas terríveis acontecendo. Como que esse povo ia encontrar com o Senhor? Uma coisa que a maioria dos irmãos que fizeram curso aqui para batismo, sabe? Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Na maioria das Bíblias, tem essa página em branco antes de Mateus, entre Malaquias e Mateus. Olha que interessante. O que significa essa página em branco? É para a gente anotar, pastor, o número de telefone da galera que a gente encontra na igreja, os contatos, né? O que é essa página em branco? Do final de Malaquias até o início de Mateus. São 400 anos de silêncio do Senhor com o seu povo. O profeta Malaquias é o último que escuta a voz de Deus ali, naquele tempo. E depois dele, passam-se 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos de silêncio de Deus. E a página está em branco. Até surgir no deserto um homem vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, e dizendo: arrependam-se, o reino de Deus está chegando. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for